É isso aí, galera. A taxa Selic caiu de novo e, obviamente, isso aí impacta na veia as rentabilidades dos investimentos de renda fixa. Então, será que é o fim? Acabou de uma vez por todas aquele 1% ao mês só na renda fixa? A gente tem que combinar que está cada vez mais difícil, né? E a tendência da Selic para baixo é que não tenha mais esse 1% ao mês na renda fixa, mas ainda existe, tá? Tá bastante raro, mas a gente ainda consegue ver alguma coisa. Então, esse vídeo aqui é para você, investidor de renda fixa, aquele 1% ao mês. Saiba o que está acontecendo e o que você pode fazer para melhorar a sua rentabilidade. O que a gente tem que entender? Primeiro, é esse cenário como um todo da taxa Selic, tanto agora quanto nos últimos anos, porque o mercado, a economia, ela é cíclica. A gente precisa entender isso também para os nossos investimentos de renda fixa. Então vamos lá, eu já vou logo compartilhar a tela aqui. Estou no site do Banco Central do Brasil. Ele tem a taxa Selic aqui de muito tempo. Eu vou colocar aqui em tela cheia para a gente ver melhor. Então veja, a taxa Selic já esteve em 14% ao ano lá em 2016, depois caiu em 2019 para 6,5%, caiu para 2% ao ano em 2020, mas o que nos interessa agora é esse ciclo atual. Então, por exemplo, se você tem investimento, você começou a investir lá em 2022 ou 2023, então você é investidor há mais ou menos 1 ou 2 anos, você se acostumou a uma taxa Selic de 13,75% ao ano, que isso garantia para você aquele 1% ao mês com a renda fixa tranquilamente. Se você investiu num Tesouro Selic, te pagou 1% ao mês. Se você colocou num CDB de um grande banco, também, que tivesse uma rentabilidade de 100% CDI, você garantiu 1% ao mês. Acontece que agora você precisa mudar o seu jeito de investir. Se você fizer a mesma coisa que você fez ao longo dos últimos 2 anos, você não vai ter mais essa rentabilidade tão alta. Por quê? Porque a taxa Selic agora está nesse movimento aqui de queda, aos poucos, né? Ali em fevereiro de 2024 estava 11,25, né? Então a gente vê uma tendência clara de queda aqui. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, o Banco Central diminuiu de novo a taxa Selic, agora em 10,75% ao ano. Enfim, a questão aqui é que essa rentabilidade não garante mais o 1% ao mês. E mais, essa tendência é de continuar caindo. Vou compartilhar aqui mais uma informação do Banco Central do Brasil, que tem a perspectiva do Boletim Focus, ou seja, um consenso de mercado de quanto deve ser a taxa Selic nos próximos meses e anos. Está aqui, ó, a Selic está projetada para acabar 2024 em 9% ao ano. E já dizem até em 2025, 8,5%. Tá? Então, assim, se você está fazendo um investimento em renda fixa para daqui a 1 ano ou para daqui a 2 anos, praticamente não existem opções que te garantam esse 1% ao mês. Por quê? A perspectiva da Selic é para baixo. E qual que é a alternativa então? Obviamente, você, para ter uma rentabilidade um pouco maior, você vai ter que diversificar mais sua carteira e você vai ter que correr um pouco mais de riscos também. Obviamente, riscos controlados, adequados ao seu perfil de investidor. E agora, falando só em renda fixa, qual vai ser a alternativa para uma renda fixa de 1% ao mês? Obviamente, aquele investimento super tradicional, aquele CDB do seu banco ou mesmo um Tesouro Selic não vai ter mais 1% ao mês. Existem aqueles investimentos um pouco mais alternativos. Tem uma renda fixa que eu falo para vocês aqui há mais de 3 anos, que é a renda fixa imobiliária. Essa sim vai continuar pagando 1% ao mês. Vou até pegar meu celular e compartilhar aqui na tela e te explicar exatamente o que é isso. Olha só, já estou aqui na tela do aplicativo, né, que é a Inco, onde eu faço esses meus investimentos em renda fixa imobiliária. Né? Vou até colocar aqui para vocês verem. Ó. Essa é a minha rentabilidade total, né, nesse período de quase 3 anos que eu invisto. Já tive 47,53% de lucro aqui, tranquilamente. E eu vou colocar aqui esse investimento na tela para você já ver exatamente o que é isso. Tá? Então veja, é um investimento no mercado imobiliário. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse prédio da construtora da Nurban Conceição. Ou seja, é um investimento aqui, uma aplicação de renda fixa que está
garantindo aqui uma rentabilidade de 100% CDI mais 6% ao ano. A rentabilidade projetada, então, é 16,24%, ou seja, muito mais que 1% ao mês e equivalente, então, a 168% do CDI. E aí você pode estar se perguntando, mas por que paga tanto a mais? Tá? Vamos falar sobre isso. Vamos comparar com as outras rendas fixas que existem no mercado. Então, por exemplo, se eu for lá no Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Se eu vou lá no banco e contrato um CDB, eu estou emprestando dinheiro ao banco. Essa é a essência de uma renda fixa, né? Você emprestar dinheiro para alguma instituição e ela te devolver com lucro, sendo que um CDB, por exemplo, tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que até R$250 mil, se o banco quebrar, ele devolve o seu dinheiro. Agora, a renda fixa imobiliária, por que paga mais? Porque ela tem um outro risco e uma outra característica. Aqui eu estou emprestando dinheiro diretamente para as construtoras. E aí elas vão pegar esse meu dinheiro, desenvolver seus empreendimentos e vão me devolver isso com juros, que já está pré-estabelecido aqui na hora que eu empresto o dinheiro, ou seja, na hora que eu faço a minha aplicação. Então é um investimento diferente, ele possui o potencial aqui do mercado imobiliário, possui também as garantias do mercado imobiliário, então alienação fiduciária, aval dos sócios, etc. Tudo isso você consegue ver em cada proposta. Não tem o FGC, não tem a garantia do governo federal como um título do Tesouro Direto, tem as garantias do mercado imobiliário, por isso que tem essa proporção aqui, esse retorno a mais e esse risco também diferente, beleza? Eu já invisto há mais de 3 anos, como eu tenho mostrado para você, acho que é um investimento interessante por causa desse movimento, né? Mesmo a taxa Selic caindo, aqui eu continuo com essa parcela do meu patrimônio rendendo mais que 1% ao mês tranquilamente. Mesmo se esse patamar cair para 9% ao ano, né, a taxa Selic, ou 8,5%, aqui os investimentos dessa renda fixa imobiliária vão continuar pagando mais, né? Vão continuar pagando 1% ao mês, porque como você viu, está muito próximo de 170% CDI de rentabilidade. É um tipo de investimento que eu acho bem interessante, mas obviamente não é o único investimento de renda fixa que você tem que ter, né? Porque não é uma reserva de emergência, né? Não tem liquidez diária. Alguns investimentos aqui, eles até te pagam todos os meses, mas alguns vão ter o vencimento daqui a 2 anos, por exemplo. Então fica esse alerta, é sim um investimento de renda fixa, mas não tem liquidez diária. Então assim, você vai montar a sua carteira de investimentos. Você definiu, olha, tanto do meu patrimônio vai para a renda fixa, né, que são investimentos mais previsíveis. Desse montante, você não vai colocar tudo no investimento dessa renda fixa imobiliária aqui no aplicativo da Inco, tá? Coloca, sei lá, 10% do seu patrimônio como um todo, aí está ok. Por quê? Tem as características do mercado imobiliário, não é um investimento com FGC e não tem liquidez diária para reserva de emergência. Mais uma fatia do patrimônio, eu acho que faz sentido, porque o mercado imobiliário, ele mostra resiliência ao longo do tempo, né? E até nesse movimento de taxa Selic para baixo, isso favorece as construtoras, né? Porque na teoria, a taxa de juros mais baixa, o dinheiro no tempo fica mais barato. E aí as pessoas vão consumir mais e vão comprar mais imóveis também. Então, é um cenário positivo para construtoras. E, inclusive, pessoal, falando sobre essa questão de risco, aqui no aplicativo também é legal que a própria Inco, ela coloca aqui essa parte do risco. Por exemplo, essa aplicação que eu estou vendo aqui junto com vocês é risco B, que vai então até E, né? Então, o risco vai de A até E, sendo que A e B são as garantias mais seguras aqui dessa aplicação. Você pode entrar, né, no aplicativo depois e ver todos os documentos de todas as garantias que estão envolvidas em cada investimento aqui, tá? Embora eu estou mostrando aqui para você essa aplicação, pode ser que quando você clique não tenha mais essa oferta, né? Porque, veja, as captações são esgotadas rapidamente, né? Você pode ver um histórico aqui no aplicativo, mas sempre terão ofertas novas, tá? Então vou deixar um link aqui na descrição, inclusive, porque a Inco, ela é uma das parceiras aqui do canal, né, que possibilitam esse tipo de investimento alternativo, que é a renda fixa imobiliária. Como falei, eu já invisto há bastante tempo, né? A Inco é uma
instituição regulamentada, né, pelo Banco Central e possibilita, intermedia, então, eu, investidor pessoa física, e essas construtoras para eu alocar uma parte do meu patrimônio como um todo para ganhar um pouquinho mais, né, para ter uma rentabilidade maior na renda fixa, esse investimento tão previsível. Então, link está aqui na descrição. Inclusive, a gente tem uma parceria, nessa parceria que eu tenho com a Inco, se você usar esse meu cupom, o LUCROFC, você ganha 1% de volta na primeira aplicação que você fizer lá no site. No site não, no aplicativo, beleza? Então, o que a gente tem de cenário é isso. Taxa Selic para baixo, a renda fixa tradicional não pagará mais 1% ao mês. Se for do seu interesse, então, você pode conhecer um pouquinho mais sobre essa renda fixa alternativa no mercado imobiliário, que essa sim vai pagar mais de 1% ao mês, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time de investidores e investidoras do canal Lucro FC. Um abraço!